O volume de informação é muito alto e as pessoas precisam ter um filtro, né, para realmente selecionar aquilo que é viável, aquilo que não é, aquilo que é uma fake news, o que não é. Digo para você o seguinte, o Mato Grosso, ele é um estado gigante, ele é um estado assim referencial em produção, principalmente agrícola. Que foi uma iniciativa que surgiu do encontro de diferentes pessoas que atuam no setor, mas que tem uma visão, cada uma dentro da sua área, né? Então, esse evento está sendo pensado a várias mãos. Quando você me pergunta dos desafios, Gabi, eu digo para você o seguinte, eles estão à nossa porta, eles estão todos os dias da nossa vida e cabe a cada um de nós se propor vencê-los e pagar o preço, porque o resultado... né, ele vem. Então, mas eu acho muito bonito isso de ter o reconhecimento. Não, eu preciso devolver para a sociedade, para a vida de outras pessoas, aquilo que me foi dado. Em 2035, eu espero que o país, né, esteja com logística, pelo menos boa parte dela resolvida, porque... Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Você já está inscrito no nosso canal, já segue as páginas do podcast, as minhas páginas YouTube, LinkedIn, Spotify. Você encontra aqui na descrição do episódio todos os links para acessar e acompanhar o nosso conteúdo, que é sempre preparado com muito cuidado e muito carinho para vocês. E aproveito também para agradecer os patrocinadores deste episódio, Agribela, empresa de pesquisa e tecnologias biológicas, e também a NF, que é uma empresa que atua no ramo de comunicação, para ser bem sucinto, né? Mas eles fazem um trabalho incrível, seja a comunicação de empresas, de profissionais específicos, confecção e construção de sites, com uma experiência do usuário sensacional. Recomendo que vocês acessem aqui e conheçam essas empresas. E agora, vamos lá para a nossa convidada de hoje. Eu vou fazer a apresentação dela aqui, gente. Vocês vão ver que eu tô falando com uma pessoa que não é qualquer pessoa, nunca é qualquer pessoa, né? Mas essa, olha... Vejam só, com trajetória marcada por inovação e resultados, ela é referência nacional em gestão, liderança e protagonismo no agronegócio. Primeira mulher a presidir uma sociedade rural de grande porte no Brasil, consolidou sua atuação à frente da Sociedade Rural de Maringá e da Expoingá, destacando-se pela visão estratégica e capacidade de transformar ideias em grandes realizações. Com ampla experiência na concepção e realização de grandes eventos do setor, lidera iniciativas que conectam pessoas, geram oportunidades e impulsionam o agronegócio, criando ambientes estratégicos para negócios e networking. Sensacional, né? Eu estou aqui com Maria Iraclésia, uma querida. Maria Iraclésia, muito obrigada por ter topado bater esse papo comigo e por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Gabi, é um prazer imenso estar com você, participando do seu podcast. A gente teve a grata satisfação de se conhecer recentemente e já estamos aí com bons projetos juntas, mas acima de tudo, poder, né, estar participando desse seu canal, saber que você leva informação estratégica e para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você. Ah, obrigada, eu que agradeço. E pessoal, ela falou que a gente se conhece há pouco tempo, mas é que ela não se lembra. Vou contar aqui para vocês, sabe? Porque eu gosto de contar as fofocas aqui também. A gente se conheceu tem um tempo, eu acho que uns 8 anos, em algum evento aí do estado do Paraná, quando eu estava em Londrina ainda, aí no norte, e aí já me conectei com ela, foi um encontro muito rápido, e aí faz um ano aí, de fato, recentemente, a gente teve a oportunidade de participar de uma mesma mentoria, e lá foi onde a gente se conectou, né? Mulheres do agro e super empenhadas em fazer muitas coisas acontecerem. E eu admiro muito, viu? Já deixo aqui a minha admiração por tudo que você faz, tudo que você fez e principalmente pela sua história. E aí eu já vou começar com esse ponto, puxando esse gancho, né? Conta um pouquinho pra gente, resumidamente, de como a Maria Iraclésia, eu vou te chamar aqui de Iraclésia, como a gente costuma se chamar, né? Como a Iraclésia chegou até aqui, de onde ela veio e quais foram os principais desafios dessa lida?
Olha, Gabi, eles não foram poucos. Eu vim do interior do Ceará há 35 anos atrás. Eu vim fazer uma visita aqui na cidade de Maringá, para conhecer uns parentes, mas eu tinha sonhos, e entre eles era morar num lugar que chovesse bastante, que tivesse muito verde. Mas eu já tinha, né? Eu sou filha de produtor rural, eu Uhum. morei até os 13 anos na propriedade dos meus pais, depois eu fui para a cidade para estudar, continuar os estudos, e eu fiz Sim. ensino médio técnico em agropecuária numa escola federal. Então, meus sonhos eram Isso assim, tudo lá no todos, Nordeste. tudo lá no Ceará. Então, assim, tinha sonhos. A gente vem de uma realidade muito de muita escassez, né? Do Sim. ponto de vista de, principalmente de falta de água. A gente sempre, meus pais sempre lutaram como produtores rurais, né? Uhum. Numa região de muita escassez, mas sempre conseguiram produzir, criar um pouco de animais. Mas o objetivo deles era pegar os filhos e mandar para estudar e cada um tentar ter a sua vida. O Sim. meu objetivo, no primeiro momento, não era sair de lá, né? Eu Uhum. tinha alguns sonhos, mas eu tive uma oportunidade. Um tio que nos visitou e olhou para mim no final de dia, perguntou os meus sonhos, e ele disse que se eu quisesse morar numa terra de oportunidades, que eu viesse para Maringá, no Paraná. Olha E só. aquilo marcou muito, sabe, Gabi? Por quê? Porque eu estava terminando o curso e era uma oportunidade. Então, quando se falava 35 anos atrás, vim para o Paraná, era algo muito distante. Normalmente as Sim. pessoas vinham só até São Paulo. E eu fiquei com aquilo, no final do ano eu vim fazer uma visita. E eu tive, assim, a minha história com a sociedade rural foi Uhum. porque, ao chegar, eu conheci o presidente que estava na época e Aham. visitamos, fomos almoçar na fazenda dele, né? E aí ele me convidou para fazer um estágio na Expo Ingá. E aí o meu tio olhou e falou: ó, pede para os seus pais, fica aqui. Depois que Uhum. passar a feira, daí você pode ir para sua casa e tal. Mas assim, eu me Olha. apaixonei. Tudo muito Tudo começou diferente, com um né? estágio, então, com um Um convite de estágio. estágio, Meu Deus. exatamente, no departamento pecuário da sociedade rural. E aí eu fui Uhum. efetivada, eu trabalhei 13 anos na sociedade rural como colaboradora. E Uhum. aí a parte é assim, a minha mãe, ela era uma pessoa muito de agregar e de querer que a gente realmente vencesse na vida. O vencer Sim. dela seria a gente poder estudar e ter uma vida independente, mesmo principalmente as mulheres, tá? Ela Uhum. deixava isso muito claro. Você tem E outras aí irmãs, então? nós somos em 6 irmãos, 2 homens e 4 mulheres, e eu sou a Uhum. caçula dessa turma. Olha só. Mas e eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né, Uhum. Gabi? Para mim, assim, é tudo muito, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. E a vontade de vencer. Eu acho que a gente fala, né, para quem está nos assistindo, que a gente tem sonhos, mas a gente precisa de ação, precisa de tomada de decisão. E eu fiz uma tomada de decisão. Primeiro, vim para o Paraná conhecer. Entre os meus sonhos, né, a região que eu estou, ela tinha exatamente tudo que eu sonhava. E Uhum. aí eu paguei o preço. Qual é o preço que você paga? É você sair da sua zona de conforto, por mais simples que você seja, né? E Sim. eu resolvi ficar. Mas aí, assim, Perfeito. tinha adaptação cultural, que a cultura é muito Muito diferente, né? diferente, nossa. cem E por a questão da cento distância também, longe da família, uma realidade muito, nova, tudo isso. completo. Tudo isso pesou demais. Uhum. Mas eu E falava você sempre assim, tinha que idade na época que você fez essa transição, 20, vamos dizer assim? 20, eu ia fazer 21 anos. Então vinte e você um já anos. tinha feito Eu o tinha feito o ensino técnico. médio, eu já tinha Aham. feito técnico em agropecuária. Bom, a Uhum. minha história com a sociedade rural é que eu entrei como estagiária, fui efetivada e aí eu queria muito fazer veterinária, mas Maringá não tinha o curso de veterinária, a Universidade Aham. Estadual só tinha zootecnia. Então, Certo. a partir do quinto ano que eu estava aqui, eu resolvi fazer, prestar um Zootecnia. vestibular. E prestei e passei. Só que eu dependia do meu trabalho para poder Sim. sobreviver. E aí eu consegui negociar com a sociedade rural, então eu fiz zootecnia trabalhando. Depois eu fiz uma pós na área de gestão e sanidade animal também trabalhando. Meu Então, Deus. assim, quando você me pergunta dos desafios, Gabi, eu digo para você o seguinte: eles estão à nossa porta, eles estão todos os dias da nossa vida e cabe a cada um de nós se propor a vencê-los e pagar o preço, porque o Exato. resultado, né, ele vem. Então, resumindo, desses 13 anos que eu trabalhei na sociedade rural, eu fiz parte da fundação
da Sociedade Rural Jovem, e aí eu Uhum. saí, eu fui ser professora universitária e eu tive uma oportunidade de fazer o curso de gestão em agronegócio. E aí eu me Certo. apaixonei pela área de gestão. Então, isso também foi uma Ah, coisa, não que eu não tenha atuado no campo, mas a minha aham. atuação, ela passou a ser mais com gestão. E aí, Sim, pegando o gancho que a Sociedade Rural realizava um dos maiores eventos agropecuários do Paraná, então sim. eu passei por todos os estágios de elaboração de planejamento de realização de eventos, especialmente de feira agropecuária, né? Perfeito. Então, em 2008, né, eu fui candidata a presidente da Sociedade Rural, participei Uhum. de fundação de núcleos, né, núcleo do Nelore, núcleo do Cavalo, participava da Rural Jovem, depois eu participei da diretoria, mas assim, tudo muito discreto, né? E aí, em Sim. 2008, a gente teve uma eleição e essa eleição foi colocado alguns nomes para avaliação. E o meu E aí foi o seu pedido para tava lá. colocar. Uhum. Mas assim, eu não imaginava que o associado naquela época, a gente tinha 98% do quadro de sócios eram homens, né? Uhum. Que assim, eram eles que Não era elegiam. algo esperado que uma mulher Não, sendo, não, tendo que ter aí a aprovação de um grupo basicamente formado por homens, fosse no eleita como voto. presidente da sociedade. Exatamente. Que E aí legal. a gente se juntou, era para ser uma chapa de consenso. Eu não acreditava, como o meu nome ele foi muito lembrado, por quê? Porque Uhum. quando eu trabalhei na Rural, eu sempre trabalhei de forma direta com o associado, sempre fiz atendimento ao associado. Então, Certo. praticamente todo mundo me conhecia. E aí, na reta final de fechamento dessas chapas, não deu consenso e eu fui para a eleição. Eu Olha só. ganhei com cerca de 82% dos votos válidos, Meu Deus, entendeu? ganhou de lavada, como a gente diz no E popular. a gente unificou um grupo bacana e o que mais Uhum. que me chamou a atenção na época, Gabi, os votos que eu não tive era das poucas mulheres, né? A gente tinha Pois é. Então, esse uma é um. Desculpa, pode terminar. só para fechar, a gente tinha uma urna que foi separada, para você ver o nível, né? As Meu Deus. mulheres e as agropecuárias, elas votavam numa urna separada. E tinham 28 votos. Então, dos 28, eu tirei 23, né? E os Uhum. 5 que eu não tirei foram de mulheres. Porque as agropecuárias, a gente tinha as procurações, né? Então, a gente sabia que todo mundo que estava ali Quem? Aham. votava. E os Sim. 5 votos que eu não tive ali naquela urna foram de mulheres. E aquilo me chamou tanto a atenção na época que a gente criou um cargo executivo para uma diretora da Rural Mulher, exatamente para que Para tivesse um conseguir. braço, né? Sim. Para fazer Meu essa conexão. Deus. É muito bem impactante isso, né? Porque hoje a gente fala, e eu tenho trazido grandes mulheres, cada uma na sua área, e inclusive poucos episódios atrás, acho que 4 semanas atrás, ou 3, foi publicado, né? Foi ao ar o episódio que eu gravei com uma produtora rural aí do Paraná, a Carla Marim, aí da região norte do Paraná. A Aham. gente se conheceu em Londrina e trazendo justamente os desafios de estar no agronegócio e de eventualmente não receber o apoio necessário para que as coisas sejam mais leves, né? E aí você me dizendo que numa votação os votos que você não teve foram, né, justamente os de mulher. A gente está falando de 2008, claro que a realidade mudou de lá para cá, quase 20 anos praticamente, né, 18 anos. Mas o que você entende que levou essas mulheres a não votarem em você? Porque tá tudo certo não votar, não, porque eu sou mulher, tenho que votar em mulher, não é esse o ponto. Mas o que te chamou a atenção? Você fez alguma leitura sobre o cenário? Olha, o Gabi, isso foi em 2008, né? Eu vou pegar o gancho da minha atuação profissional, porque como eu sou zootecnista, Uhum. é, e eu estive à frente de outras entidades, participei de outras entidades em Sim, que o número de mulheres também muito reduzido. Eu acho que a gente tem que estar preparado, e aí isso é homem e mulher, mas eu acho que na mulher isso é mais marcante, inclusive nos dias atuais, sim. né? Assim, é você olhar com um pouco mais de empatia para o próximo e principalmente o próximo do mesmo sexo.
Uhum. Eu penso assim, eu digo isso porque o ano passado eu tive alguns episódios, né? Que todo mundo pergunta, viu, quais foram os desafios, né? Os homens, Aham. viu? Meus melhores parceiros de trabalho sempre foram os homens, porque sentei em muitas mesas que não tinham Uhum. mulheres junto Entendi. comigo, né? Você Eu aprende a também fui. lidar com o cenário, né? Com esse ambiente que não tem como negar e tá tudo certo. O nosso meio é ainda muito mais masculino do que feminino, né? Gabi, quando eu fiz técnico em agropecuária, nós éramos em duas mulheres no universo de 520 alunos. Meu Então, quer Deus. dizer, eu passei isso no ensino médio, né? Sim, Na minha atuação como presidente, bom, primeiro curso de zootecnia era muito mais homens do que mulheres, né? Hoje já é o contrário, mas quando eu muito fiz, mais mulheres, era verdade. muito mais homens do que mulheres. Quando eu fiz Uhum, gestão em agronegócio, a mesma coisa, nós éramos em seis no universo de 46 homens, né? uhum, Mesma coisa na pós. Então, isso, assim, para mim sempre foi, e assim, os meus melhores parceiros de trabalho sempre foram os homens. uhum, Mas eu acho que o que leva é as mulheres terem mais autoconfiança, uhum. independentemente da área que elas estão, do cargo que elas exercem, é a gente poder olhar para a gente e dizer o seguinte: eu preciso me enxergar na próxima. O que ela pode contribuir para abrir caminhos? Porque muitos caminhos que me foram abertos na vida foram por Uhum, homens, sim. entende? Então a mulher também tem que entender. Tanto é que nessas minhas atuações profissionais, onde eu pude, por exemplo, no planejamento Expoingá, nas equipes de trabalho de limpeza, das equipes administrativas, de operação, de vários eventos paralelos que a gente sempre teve a prioridade de olhar para abrir espaços para mulheres, né? Uhum, Tanto é que quando eu abri lá as turmas para trabalhar no pátio, né, que normalmente são homens, como a gente tinha lá muitos recintos de eventos, eu sim. sempre dizia, tragam mulheres, porque elas têm Mulheres. um olhar diferente para a limpeza, ela tem um Uhum. olhar diferente para o detalhe, né? Para organização como um todo, né? Exatamente. Claro que sempre priorizando, como você tinha grupos mistos, né? Então Uhum, você tinha que tomar sempre o cuidado de você gerar um claro. ambiente de convivência comum. Então, assim, os anos mudaram, tá, Gabi? Muito, muito, né? A gente está falando de 2008, nós estamos em Sim, 2026. Mas perfeito. isso, para mim, ainda é muito marcante. Sim, Tanto e eu ah, participo de muitos eventos, muita coisa com mulheres hoje, né? Até porque a minha história, um pouco do meu legado, está relacionado a um ambiente onde muitas vezes eu tive que tomar decisões, etc. e tal. uhum, É, mas ano passado, eu passei umas coisas bem assim, diferenciadas, que eu achei que a gente tinha passado de patamar, né? Então, mas sério? pelas mulheres. Então, eu acho que Caramba. a gente tem que olhar isso, essa relação homem-mulher um pouco mais próxima, e a gente tem que Uhum, entender que a conquista de espaços, seja ele onde for, nas áreas mais masculinas, né, que a gente pode estar, o homem também é o inverso. Então, eu sou sim. adepta daqueles que trabalham coletivo, homens e mulheres. Independente de ser homem ou mulher, a gente precisa pensar no coletivo, né? E aí, nas habilidades que a gente tem, eu tenho as minhas Perfeito. habilidades, o homem tem as habilidades dele, eu acho que a junção disso, ela nos dá a capacidade de fazer coisas muito diferenciadas. Com Então, eu certeza. sou adepta da gente estar junto, trabalhar junto, produzir junto, unir as forças e as E diferenças, conquistar a gente poder juntos, né? trabalhar. Exatamente, Exatamente. perfeito. E aí, todos esses anos, né, à frente, vamos considerar de 2008, você ficou 15 anos à frente da sociedade rural, certo? Isso, eu tive dois mandatos, 2008, Aham. 2010, 2010, 2012. Voltei Certo. em 2015 e saí em 2025, porque a Meu gente teve Deus. uma pandemia, né? Então foram Sim, 5 mandatos de 2 anos. Então a de gente dois teve a anos. pandemia, que ninguém queria, porque eu fiquei ali com a Expo Engá sem Uhum, acontecer. Ela ficou uma batata assando na minha mão, sem uhum. saber o que acontecia. A gente ficou quase 3 anos, né? Sem Sim. receita zero, e aí não Nossa, tinha um quem desafio enorme. assumisse, aí eu fiz os mandatos, porque daí não tinha para quem entregar, então a gente conseguiu juridicamente, né, manter o mesmo grupo e fiquei até Sim, 2025. e Foram vinte e cinco cinco. anos
10 Uhum. anos, 5 mandatos consecutivos. Desafio Sim, gigante, eu mas me imagino. deu aprendizados para a vida. E Aproveitei é, nesses intervalos aí, Gabi, eu uhum, participei de outras entidades ligadas ao trade uhum. de turismo, porque o evento ele não deixa de ser, né? Aí da Um evento. Comespa, que aqui o Comespa é um órgão do governo do estado que Uhum, faz ali a calendarização de feiras, mais convention, mais sim. associação comercial. Teve momentos de atender aí, de estar simultaneamente em 10, 12 entidades. Meu Aí você Deus. pode me fazer a pergunta, né? Por quê? Como? Aham. A gente entende, eu particularmente, sempre digo isso muito para o meu filho, Uhum. que a minha contribuição com tudo aquilo que a vida me deu, porque a vida me deu muitas oportunidades, me deram Perfeito. muitos desafios, mas sair de onde eu saí, eu sempre digo para ele, o legado, ele fica e eu quero deixar ele para que meu filho, né, possa entender que os caminhos dele daqui para frente, né, Uhum. ele possa também fazer a parte dele. Eu acho que é muito Sim. mais como devolutiva de tudo que eu recebi e que Que a vida legal. me proporcionou. É muito interessante esse pensamento, essa vontade de devolver aquilo que nos foi dado, né? Seja no plano real, vamos dizer assim, ou espiritual, enfim, a gente fala muito desses aspectos, mas eu acho muito bonito isso de ter o reconhecimento. Não, eu preciso devolver para a sociedade, para a vida de outras pessoas, aquilo que me foi dado. E aí, nesse contexto ainda, antes da gente partir para um outro tópico que eu quero conversar com você. Você comentou de tudo isso, dessa história cheia de desafios para chegar até Maringá, depois estando na sociedade rural, estando na presidência, e aí você falou agora. E eu falo muito pro meu filho, então tem um filho no meio de tudo isso. E quando eu conversei com a Carla, né, ela comentou também da família, do filho, e eu tive vários mensagens do público aqui do podcast, falando, olha, que tema importante de ser abordado, que legal que você trouxe. Então, só pra gente fechar esse ponto de introdução, vamos dizer assim, como é que é um filho no meio de todos esses desafios, fazendo faculdade, trabalhando? O que você pode contar que de repente sirva de incentivo para outras mulheres também que nos estão assistindo? Gabi, é deixar muito claro para todo mundo que nos assiste que na vida tudo é possível, né? Mas até hoje, quando eu decidi, eu falei, meu Deus, eu tenho que alterar minha agenda para estar com a Gabi, porque eu tenho uma frase que eu coloco na frente do meu computador, é assim, Uhum. meu depois, ele é agora. Eu fui Olha mãe só que aos legal. 36 anos, né? Então, o meu depois é Nossa. agora. Então, meu filho aconteceu. Eu já Aham. achava que não seria mãe, então eu engravidei, né? Eu tive meu filho com, não, 35, perdão, 35 anos, eu fui mãe. Uhum. E eu sempre fui muito independente, morria de preocupação, meu Deus, eu vou dar conta de cuidar dessa criança, né, e formar, Imagino. porque assim, eu não tenho apoio, minha família, né, Toda continua distante, morando sim. do Nordeste, mas foi uma bênção e parte dos meus ensinamentos, eles vieram junto com a minha atuação profissional, mas também com esse filho. Eu Sim. cansei de ouvir dele, quando eu estava saindo de casa ou indo viajar, os cargos que eu sempre assumi, eles sempre me davam, tinham muitas demandas para viagens, né? Uhum. Viagens rápidas. Então ele falava assim, mamãe, onde a malinha está indo, né? Olha só. Mas nesse intervalo, a minha irmã veio, me deu um suporte muito. Ela é a segunda mãe dele, mas assim, Uhum. eu sempre procurei estar com ele em todos os momentos possíveis. Então, ele não criou-se uma pessoa frustrada porque a mãe não estava. Uma vez ou outra, eu não conseguia participar de alguma coisa dele, mas Mais via de específica, regra, né? Uhum. sempre presente. E Que aí vem legal. os ensinamentos, né? O que Aham. que tudo isso traz? É que a gente tem muita coisa aqui dentro, guardada dentro do nosso coração, para externar para os filhos, para os familiares, para os amigos, para as pessoas que você nem imagina que você está ajudando. Eu sempre digo, oh, Gabi, que eu sou uma pessoa que Deus colocou vários anjos, né? Uhum. Então Deus coloca para a gente quem nos ajuda, que muitas vezes não é um familiar porque não está perto, mas Ele te Sim. coloca anjos na vida para que eles possam te ajudar. Então, eu consegui. Meu filho fez a faculdade na prática, ele fez administração, ele se formou, ele ia Uhum. fazer 22 anos, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu? Ele pegou e disse assim: mamãe, quero fazer zootecnia. Eu falei: você não tem
aptidão, quero fazer agronomia. Falei, também não. E aí, Foi no meio da cortando, então, pandemia, não. daí assim, mamãe, mas eu gosto da fazenda, né? Eu falei, lá no Mato Grosso, porque tem jacaré, tem onça. Você gosta da onça, gosta do jacaré. Daí eu falei, vamos fazer um teste vocacional. E ele Aham. resolveu fazer administração, né? Eu incentivo muito, ele está fora do país agora, de maneira Uhum. rápida, fazendo um curso. Falei para ele que daqui em 2028 ele tem que sair para ficar uns 2 anos para ter uma experiência. Mas é Sim. dizer para todas as mulheres que nos assistem, Gabi, que é possível, sim, conciliar a vida profissional com a vida pessoal. É fácil, não, Uhum. mas a vida é para os fortes que não desistem. Então, o desafio ele Boa. é diário, entende? Eu sempre Sim. digo o seguinte: hoje, e aí é claro que a vida vai te dando as experiências, a minha energia é para hoje. Eu acordo, eu oro, eu faço o meu roteiro ali e peço para Deus para me dar saúde, proteção, cuidar da minha família, especialmente do meu filho e de mim, porque eu tenho pessoas que Perfeito. dependem de mim, mas Sim. acima de tudo que Deus me dê muita energia. Ao final do dia, né? Eu agradeço quando vou dormir e no dia seguinte eu peço energia para o dia seguinte, porque muitas Perfeito. vezes a gente tenta mostrar que, ai, mas é difícil, como é que eu não tenho parente, eu não tenho isso, não tenho aquilo? Não, Deus mostra. Às vezes não é aquilo que a gente quer, mas é Mas aquilo é o que é que a gente possível. precisa, né? Muitas vezes. Exatamente. E poderia, eu achei que não teria filho, mas ao ter, eu tenho certeza. Meu filho é meu amigo, eu sou amiga dele, brigo, trago ele na rédea, porque eu fui uma pessoa criada dando benção pai, benção mãe. Então, Sim. não pode sair de casa sem dar um beijo, um abraço, dizer que me ama, porque eu digo para ele que o amo. É você viver um dia de cada vez, planejando, obviamente, que o futuro, mas vivendo. Isso é uma coisa que eu Perfeito. gostaria de deixar muito para todo mundo. Viva agora. A vida, ela é agora. Agora. Perfeito. Agora, não adianta. O que passou precisa nos trazer lições, tá? E essas lições de crescimento. A gente erra muito na Uhum. vida, mas por que que a gente erra? Porque a gente tenta. Quem não tenta não erra. Não erra, Então, justo. entende? Não adianta se frustrar. Agora, sim, resolvi que não vou ter filho. Tudo bem. É assim, também são escolhas, né? Eu acho que Claro. desde que a gente esteja bem com a gente, mas, Tá ó, tudo pede, certo. pede para o Espírito Santo mostrar para você, assim, o que é o melhor, porque às vezes está na nossa frente e a gente não enxerga, Não tá entendeu, vendo? Gabi? Muitas Então, vezes. fechando a vida familiar, Aham. né? Então, filho, e aí independe se você está com alguém ou não. Família é o que você define de família para você. Então, Exato. seja feliz com a família que você tem e dê sempre o seu melhor. Hoje eu priorizo Ó. muito mais, né? Muito, muito, muito mais. Aham. Por quê? Porque o meu filho, ele já está praticamente independente. Mas a Sim. gente está ali juntinho, né? Ai, que legal. Que lição linda. Gostei muito de ouvir essa história. E é isso mesmo. Acho que de tudo o que você trouxe, esse ponto de viver o agora, né? É muito importante. E a gente tá numa sociedade que vive muito coisas que já passaram, esse apego ao que já foi. E, ao mesmo tempo, um bom percentual que tá sempre pensando no futuro e sofrendo por antecipação com a famosa ansiedade, né? Então, trazer essa necessidade, essa realidade de viver o hoje, acho que é bem legal, fica uma mensagem super importante para o nosso público. E agora eu queria trazer então um outro tópico, que são propriamente dito os eventos, né, do agro no Brasil, porque você ficou esse tempo aí na sociedade, à frente da presidência, realizando a Expo Ingá, que é um evento gigantesco, né? Não sei quantas mil pessoas passam por aí, mas como você está vendo hoje o cenário, né, de eventos no agro? Eu sempre me pergunto assim, será que a gente está ultrapassado? Parece que muitas vezes a gente tem mais do mesmo. Então eu queria a visão de uma profissional. O que a gente tem hoje? O que a gente pode fazer para inovar, se é que é necessário mesmo essa inovação? Gabi, eu gostaria de compartilhar de maneira rápida, né, para quem Uhum. nos assiste. Eu vivi uma realidade de eventos até 2019. Quando Aham. chegou 2020, a 36 dias de realizar Expo Ingá, eu estava com o planejamento da feira. Eu sempre Nossa, falo, né? pandemia, meu Todo Deus. ano a gente sempre teve um planejamento. Eu fiz a Expo Ingá até 2025,
né? Até Aham. maio do ano passado. Até o ano passado. Então, até o ano passado. Quando nós tínhamos o planejamento de 2020, com tudo pronto, faltava 36 dias ali, era o ajuste final, Tudo readequação de espaço. contratado, shows, equipes, tudo. Todos os shows contratados, já tinha sido feita a venda de ingressos, eu tinha antecipado, eu falei que o zelo, né, e o planejamento, eu tinha antecipado o pagamento de um monte de coisas, de Nossa. hotel, de palestrantes, que normalmente a gente deixa um pouco mais perto. Mas assim, Uhum. eu tinha antecipado muitas contratações antes, e aí 36 dias antes do evento teve o primeiro lockdown. Então, Nossa. comunicar isso, eu não podia cancelar, porque os contratos não estavam preparados para isso. Eu Para tinha um contrato cancelamento. com a Ambev, nosso maior contrato de patrocínio com a Ambev, parque de diversão, contratos de show. Era muita informação para processar juridicamente, para que a gente, né? Porque você não tinha ideia do que ia Do que ia acontecer. acontecer. Isso é o pior, né? Você ter que tomar uma decisão sem saber o que vai acontecer amanhã. Adiamos 4 vezes. Na quinta vez que a gente adiou, foi quando a gente conseguiu fazer o evento. Então, é Nossa. assim, E isso adiamos o foi evento. muito tempo depois. 2020, eu consegui fazer a Expo Engar 20, 21, 22. Uhum. 22, tá? Nossa. 2 anos Porque depois. é 2 anos depois. E aí, você imagina que tiveram obrigações que eu tinha feito a conta, mas o recebimento ele ia acontecer uma semana depois, era o prazo de recebimento de boa parte dos contratos Uhum. de negociação, né? Sim. Principalmente de espaços, era, digamos assim, só que a conta estava feita. Consegui negociar muita coisa, mas assim, eu Que devo, desafio enorme, né? Gigantesco. eu sempre digo para todo mundo que ser gestor com dinheiro é maravilhoso, agora ser gestor sem dinheiro é aí onde você prova, né, a sua capacidade. Então, eu me sinto Sim. testada. Quando eu assumi a Rural, que ela tinha uma dívida significativa, e em 2 anos Uhum. eu consegui pagar, e quando Olha, eu tive a o episódio pandemia. da pandemia. Sim. Quando nós voltamos em 2022, eu tive a autorização do município para fazer a Expo Ingá 60 dias antes dela acontecer. Mas ela Gente, olha, era até um quase evento, engasguei aqui. Então, ela 36 era dias antes de estar tudo certo, para e depois recebe a autorização 60 dias antes. Então, 2 meses para para organizar fazer, tudo. para fazer tudo. Nossa. Então era assim, eu tinha um evento que eu já tinha planejado, mas ele ia acontecer numa realidade completamente diferente. Então, assim, por isso que eu te falo. Aham. Aí, só que 2022, nesse intervalo, expositor que morreu, empresas que quebraram. Então, assim, Sim. era uma adequação extremamente Gigante. difícil, uma equação Imagino. muito difícil. Conseguimos fazer. Mas uma semana antes, eu lembro que a gente chegava às 5 horas da manhã no parque, 5, 5 e meia, né? Aham. Porque era meio que virando. E eu falava assim, gente, vai dar certo. E o pessoal falava assim, eu acho que não, porque não vai dar tempo. E deu, né? Ela aconteceu Pensamento positivo, a palavra tem poder, né? ela bombou. Um Que detalhe, legal. custos completamente diferentes. Então, ela era uma realidade. Então, a gente tinha que Uhum. ter tudo: gastronomia, parque de diversão, pátio de máquinas, animais de exposição, tudo, 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 mas tudo muito caro, né? Com custo Então, eu bem digo para acima e com um tempo bem abaixo do, bem do reduzido. normal. Mas aí veio 23, 24 e 25. O que Uhum. aconteceram? Os eventos eles estão ficando inviáveis economicamente. Sim, Houve uma. E aí é claro que eu acho que cabe a todos nós entendermos a questão econômica do país, mas perfeito. assim, a gente mudou muito do patamar da coisa direta para o digital, né? Uhum. Que a gente Pro tem muitos ingresso. desses Muitos eventos acontecendo no digital mesmo, né? Então, Exatamente. Então, é, mudou-se muito a realidade do que era de 19, que foi quando eu fiz, quando veio para 22, e o que sim. vem acontecendo nos últimos tempos. Quando Uhum. você fala de uma feira agropecuária, você tem inúmeros segmentos, são vários eventos dentro do mesmo evento. Então, você tem os Isso. eventos técnicos, animais em exposição, gastronomia, entretenimento. Então, você tem que ter muita expertise para que em cada área que você trabalhar, você ter novidades, para o Uhum. conjunto disso se tornar forte e relevante.
A perfeito. feira, até o ano passado, em 2025, quando eu finalizei o meu mandato, a gente teve mais de 500 mil pessoas passando em 11 dias. Meu Deus, é Dois, muita três coisa. dias gratuito, né? Que são aqueles dias de menor Uhum, movimento, inclui o aniversário da cidade, mas ela é uma sim. conta gigante. Então, o que eu pagava de energia aqui, eu passei a pagar lá em cima, né? E eu digo para todo mundo que um dos meus maiores desafios, entre tantos, foi a questão da conta de energia durante a pandemia, Nossa, porque eu tinha a demanda da Expo Engade 20 contratada, e eu fiquei um ano pagando sem pagando. utilizar a Meu energia que eu tinha Deus. contratado. Então, Aham. eu deixei uma usina de energia renovável instalada na rural Na para rural. gerar pelo menos a demanda normal. Sim. E aí, Gabi, o que eu entendo hoje que tem que ser mudado? Uhum. Né? Boa, Eu e, acho ó, esse que ponto é há importante, porque até uma. depois eu vou trazer a nossa realidade do hoje, né? O que a gente está preparando, mas é legal ter essa visão, porque muita coisa mudou. O público Muita mudou, a coisa gestão mudou. mudou, O que então tudo. você acha que precisa ser As mudado? pessoas têm muita informação disponibilizada em vários lugares. Sim. Quando se trata de uma feira, né, assim, todo mundo tem os desafios. Tanto é que muitos expositores eles estão saindo da opção das feiras agropecuárias, dos eventos segmentados, né, como a gente tem Show Rural Copavel, Agrishow, mas tantos outros espalhados pelo Brasil, né, Rio Grande Sim. do Sul, Santa Catarina, Luiz Eduardo Magalhães, enfim, Em tudo quanto é canto. são eventos que ficaram extremamente caros. Caros Sim. porque as empresas elas pagam milhões em um stand, equipe de operação. Então, eles estão ficando cada vez mais inviáveis, né? E eu Eu acho vejo que que o retorno que essas empresas tinham, né, há algum tempo, então compensava, justificava essa participação. E hoje, talvez por uma menor adesão do próprio público, essa conta realmente não está fechando, né? As empresas não, estão saindo e investindo em outras formas de em acessar outras o seu formas. cliente final. Eu sempre digo o seguinte: a gente precisa se comunicar mais. Uhum, Empresas, né, empresários, produtores, profissionais. Por quê? Porque a gente vive um momento econômico no país de muitos desafios. Né? sim. Então, o agro, por mais que ele represente tudo o que é falado para a importância econômica do país, ele não é valorizado como deveria, e a gente tem os Uhum. desafios climáticos, né, de investimentos, que a gente precisa de recursos, a gente precisa de instabilidade econômica, e é muita coisa Políticos. política, né, política que nos representa, e isso não está acontecendo. A gente não tem um conjunto de ações que ela Uhum, vai para um objetivo que a gente conheça, pelo menos dentro de uma variável que nos dê um pouco mais de segurança. Então, eu sim, entendo que os eventos, de uma maneira geral, seja grandes, médios e pequenos, eles precisam ser repensados. Mas perfeito. repensados não só do âmbito de quem faz, mas de quem é fornecedor de produtos e insumos para a realização desses eventos. E a gente precisa entender um pouco mais, Gabi, o perfil de quem vai participar. Por Aham, quê? Vamos lá. Você é uma baita de uma profissional na sua área. Eu obrigada. consigo tirar de você muitas informações técnicas aonde você fala, no seu podcast, né, nos seus artigos e tudo mais. Aham, Mas a informação que eu preciso estar presencialmente com você para que você possa me dar aquele feedback que eu preciso para melhorar a minha atividade profissional dentro daquilo que da, você pode contribuir. uhum, Então, sempre haverá necessidade dessa interação presencial. O perfeito. digital, ele nunca vai substituir o presencial. Só que a gente precisa saber entender, e aí tem que ser conjunto. E quando dizem Uhum, que as grandes guerras elas acontecem por falta de comunicação, a é gente acha um verdade, pouco né? absurdo, mas não Mas é é, absurdo. Os grandes problemas, sejam familiares, empresariais ou globais, é por falta de comunicação. Então, eu acho que perfeito. esse é o momento em que a gente precisa comunicar mais, Uhum, né? Se comunicar mais, porque se você abre hoje com a inteligência artificial, com os próprios recursos que a gente tem na internet, a gente tem muita informação, mas a informação essencial muitas vezes ela é camuflada ou muitas vezes
eu não tenho paciência de chegar nela. O volume de informação é muito alto e as pessoas precisam ter um filtro, né, para realmente selecionar aquilo que é viável, aquilo que não é, aquilo que é uma fake news, o que não é, aquilo que tecnicamente faz sentido, o que não faz. E tá ficando cada vez mais difícil fazer isso, né? Então é uma faca de dois gumes, essa questão da ascensão das redes sociais, que nos trazem muitas informações e que ao mesmo tempo nos confundem e acabam camuflando, né, o que é necessário, como você comentou agora. Então, eu acho que nós temos um desafio muito grande, né, para um futuro não muito distante. Esse Aham. ano, conversei, eu fui em alguns eventos, eu tirei um ano aí para dar uma reorganizada na minha vida, porque eu também tenho direito, Com mas não abro certeza. mão, mas não abro mão dos eventos, a gente procura sempre estar antenado e conversando. Sim. E, assim, muita gente tendo prejuízo, não conseguindo pagar as contas, ou os eventos se tornando inviáveis, né? Então, eu Uhum. acho que esse é o momento de reflexão para 2027. A gente terá uma eleição em outubro, né, Uhum. onde vai mostrar um novo cenário, seja bom, Sim. seja ruim. A gente tem a Um gente já caminho tem a mais ou menos seguir. um caminho a seguir, mas isso precisa Exato. ser repensado, porque as Perfeito. pessoas elas precisam investir e ter retorno. Então, a gente precisa entender as Exatamente. empresas e aquela coisa talvez mais simples. Eu acho que a essência ela está sendo deixada de lado. Então, Sim. a gente precisa, nos eventos, de uma maneira geral, é assim: o que que uma empresa grande precisa? Ela precisa disso. Uma empresa média precisa disso. Uma empresa Entender pequena cada precisa um dos disso. cenários, né? Tanto dos fornecedores, Exatamente. como você disse, do público e tudo mais. Concordo com você com essa necessidade de repensar os eventos. Muitas coisas, né, estão sendo repensadas, não só no nosso setor, mas de forma geral. A pandemia trouxe muitas mudanças. E aí, nesse sentido de repensar coisas, repensar eventos, eu quero fazer um link, aproveitar a sua participação aqui no podcast, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso evento, que será realizado aqui em menos de um mês, lá em Sinop, né, no nortão do Mato Grosso, esse estado maravilhoso que tanto impulsiona o agronegócio brasileiro. Faremos, então, nos dias 11 e 12 de agosto, né, o Conexão Norte Agro. O que você tem para nos dizer sobre esse evento? Olha, Gabi, quando você me convidou para estar com você nesse evento, né, eu falei, Gabi, eu me coloco à disposição dentro daquilo que a gente puder contribuir. Quando você olha o Brasil e quando a gente olha o Mato Grosso, é algo assim. Eu sempre digo, o Uhum. Paraná, eu sou cidadã maringaense, sou cidadã do Paraná, digamos assim, Uhum. sou cearense de nascimento, né? Eu recebi o título de cidadã benemérita de Maringá e do Ai, que Paraná, e eu me legal. sinto tanto cidadã de Maringá quanto do Paraná, mas me Uhum. sinto uma cidadã do Brasil, né? E digo para Perfeito. você o seguinte: o Mato Grosso, ele é um estado gigante, ele é um estado assim referencial em produção, principalmente agrícola, mas um estado com muitos desafios. Então, quando Sim. você trouxe a proposta de fazer o evento que a gente, né, denominou de Conexão Norte Agro e escolhemos a cidade de Sinop, exatamente porque é uma região estratégica e o que a Perfeito. gente propôs para esse evento? Levar informação técnica, né? Que é É isso aquela aí. informação que o produtor rural, que o profissional da área, seja ele consultor, engenheiro agrônomo, enfim, aquelas pessoas que precisam daquela informação que está ali do dia a dia, de pessoas que vivem o segmento do agro. Então, essa foi a nossa, né? Eu falei, O Gabi, nosso mote, né? o nosso mote de realizar o evento Conexão Norte Agro, né? Na cidade de Sim, Sinop. Vai ser na Acre Norte, que é um ponto de referência, né? É uma perfeito. associação que já tem um evento grande, mas é um evento com outra dimensão, mas é uma Uhum. grande referência, é uma associação estratégica para o produtor rural do Mato Grosso, por isso que a gente, né, buscou fazer naquele Sim, recinto, e também não só para Sinop, mas para Rondonópolis, para toda a região ao entorno ali do Mato Grosso, que puder participar do evento Conexão Norte Agro. A gente está trazendo palestrantes de de referência, renda. cada um na sua Uhum. área. Então, eu entendo, é um evento do dia 11, a gente faz ele à noite, né? Assim, Isso. trazendo um pouco do cenário
econômico, e no dia Perfeito. 12 ele tem uma programação técnica das 8 da manhã até pelo menos 17h30, falando, né, de Isso. sucessão familiar, um pouco de clima, de tecnologia, Vai ter um pouco de de tudo, né? um pouco de tudo, e esse pouco de tudo, ele está sendo pensado de forma muito estratégica, Perfeito. porque assim, a gente precisa cada vez mais proporcionar ao segmento do agronegócio, principalmente para quem produz e para quem ajuda as pessoas a produzirem, a Uhum. informação certa, no momento certo, para que a gente possa minimizar riscos, né? Porque tem uns que a gente Sim, controla, o climático a gente outros não não. controla, mas a gente precisa estar preparado para isso. Então, deixo Legal. aí o convite a todos vocês, não só de Sinop, mas todo o Mato Grosso, que puder participar do Conexão Norte Agro de 11 e 12 de agosto, são nossos convidados especiais. Perfeito. Muito bem. E cabe trazer aqui também, né? Acho que é legal sobre o evento, que foi uma iniciativa que surgiu do encontro de diferentes pessoas que atuam no setor, mas que têm uma visão, cada uma dentro da sua área, né? Então, esse evento está sendo pensado a várias mãos. Temos Iraclésia como uma sumidade aí, né, em gestão e realização de eventos. Eu com a minha parte mais técnica, manejo fitossanitário, enfim, trazendo também um pouco dessas necessidades para o produtor, entendendo que estamos num ano onde um El Niño está sendo, né, já está mostrando as caras, inclusive. Então, o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos? A gente tem o Matheus Barbosa, que trabalha muito na parte de comercialização, então tem um know-how de gestão ali de insumos, que também tem trazido a sua visão para que a gente consiga construir esse evento de uma forma espetacular. E para fechar o pacote, o Rafael Augusto, né, que é da área da inovação e que está diretamente ali com o produtor, tete a tete nas fazendas e nas propriedades rurais do estado de Mato Grosso, levando, na verdade, informações, tecnologias. Então, fica aqui o meu convite para todos vocês, o nosso convite, né, meu e da Iraclésia, para que nos dias 11 e 12 de agosto vocês estejam com a gente em Sinop, lá na Acrinorte, para compartilharmos desse primeiro ano do Conexão Norte Agro, o nosso subtítulo, não é subtítulo que fala, como é que é? Slogan, né? O nosso slogan desse ano é onde se constrói legado, porque é justamente isso que a gente busca. Construir um legado para o estado de Mato Grosso, para a região norte, para o Brasil como um todo, levando muita informação, conhecimento técnico de qualidade para você. Então fica o convite, as inscrições estão abertas, ainda temos vagas, né? Então corre lá que dia 11 e 12 de agosto estaremos todos esperando por vocês. É isso, Iraclésia, mais algum ponto para falar do nosso evento? Não, com certeza é isso mesmo. Agradecer, né, a confiança da gente poder estar junto. E Com assim, deixando certeza. muito claro, para a gente que atua na área do agro, é a soma de cada um, seja produtor, seja profissional, ou pessoas que atuam na área, para que a gente Sim, possa fazer a diferença. Deixando muito claro, a gente tem um ano extremamente importante. O com futuro desse certeza. país, ele depende da gente, mas para depender da gente, tem muita gente que precisa nos representar, né? E essa representação, ela tem que ser pensada de forma estratégica. Perfeito. O Brasil é um país que a gente confia, é um país com muitos diferenciais, mas é um país Tem que os está perrengues, a em gente passa perrengue, construção. passa, mas tem muita coisa boa, Muitos, né? muita coisa boa. Então depende da gente. Então o que a gente pode entregar Exatamente. nesse momento é um evento de qualidade para que a gente Perfeito. possa discutir informações que são relevantes. Isso aí. E para encerrar aqui o nosso episódio, né, nos episódios dessa temporada do podcast, eu tenho um quadro que se chama Visão MIP 2035, onde o agro de hoje resolve um problema do futuro. E eu sempre tento trazer, de uma forma geral, essa visão para, né, o manejo fitossanitário, linkando um pouco com o manejo de pragas, e talvez o nosso ouvinte que esteja aqui com a gente nesse episódio tá falando, olha, falou de evento, falou de gestão, de um monte de coisa, e o que tem a ver com MIP isso, né? O que tem a ver com fitossanidade? E tem muito a ver, a gente acabou de falar agora de um evento que vai ser realizado pensando em levar informações
técnicas de qualidade para o produtor e ajudá-lo, né, nessa questão de proteger o seu potencial produtivo, de melhorar o seu retorno sobre os investimentos realizados, ajudar no processo de sucessão familiar e por aí vai. Então a pergunta para Iraclésia agora é: qual problema nós temos hoje, pode ser no ramo de eventos, da comunicação, e que você gostaria, ou que você espera que em 2035 não aconteça mais? Olha, nós estamos em 2026 hoje. Em Isso. 2035, eu espero que o país, né, esteja com logística, pelo menos boa parte dela, resolvida, porque a gente tem aquela questão da conjuntura global e econômica, que tem coisas que dependem, né, do que está acontecendo no momento. Então, o climática que não depende da gente. Mas se você tiver o aspecto logístico resolvido, né, a gente tem muitos desafios e, né, estamos falando de Mato Grosso, é um dos estados que precisa muito, né, ser resolvida a questão de logística soluções. para as coisas serem, né, melhor resolvidas. Tem tantos outros, eu acho assim, alguém que pense o Brasil na visão que nós, produtores e profissionais do agronegócio e das outras áreas da indústria, do comércio, pensa. A gente está para frente, a gente vai para frente, a gente segue, a gente acredita, a gente investe, mas sozinho a gente não conhece. Então, eu espero que em 2035 a gente tenha essa visão estratégica de pessoas que pensem o país pelas suas potencialidades e pela logística que a gente precisa ter para fazer essas conexões tão necessárias para sustentar esse desenvolvimento que só nós, no Brasil, temos a condição de ter e de fazer. Perfeito, ótimo ponto, concordo. Esperamos que talvez antes muito um cenário muito otimista, né? Que tudo se resolva antes, mas que em 2035 a gente tenha pelo menos parte desses desafios logísticos resolvidos. Iraclésia, eu amei o bate-papo com você, sempre bom estar com você, sempre bom compartilhar e aprender um pouco com tanta experiência. Eu espero que você tenha gostado também desse bate-papo. Fica um momento aqui, eu gostaria que você deixasse para o público, porque tem muitos produtores, mas a gente tem um público também de muitos consultores, o pessoal das áreas comerciais, das empresas, e que realizam um evento, e você hoje atua, né, com essa gestão e com a organização, por assim se dizer, de eventos. Então deixa aqui os seus contatos, né, onde é que a turma pode te encontrar para conseguir uma consultoria, uma assessoria aí na realização de eventos. Bom, eu tenho meu site, né, www.mariairaclesia.com.br. Ai, que chiquíssima! É Maria Iraclésia Oficial, tá? @Maria Iraclésia Oficial, meu Instagram. No meu site tem todas as informações. Mas eu queria deixar uma mensagenzinha, não sei se você vai perguntar, para fechar um pouco do que você perguntou, Gabi. Perfeito, fica à vontade. Cada um de nós, sejam profissionais, sejam produtores, quem nos assiste, tá? Nunca esqueça do lado pessoal e emocional, e nunca esqueça que o próximo precisa ser contactado com o coração. Então, assim, a gente cresceu muito em tecnologia, a gente cresceu em muitas coisas, mas está faltando muito do humano. E o humano, ele nunca vai ser substituído. Então, para os profissionais, para os produtores, para as pessoas que nos assistem, para nós mulheres, né, entender que aquele lado afetivo, mais acolhedor, que ele não possa sair da gente, ele precisa estar com a gente, porque a gente precisa humanizar o mundo de alguma forma. E essa forma, ela é individual de cada um de nós, aquilo que a gente pode transmitir. Então, essa fica... né, a minha dica, a minha sugestão, e aí vocês me encontram facilmente aí nas redes sociais, tá? E a gente está à disposição. Sensacional, maravilhosa, muito obrigada por esse momento, obrigada por organizar aí toda a sua agenda para conseguir, né, ajustar os horários que a gente, que batiam, né, os encaixes aí nas agendas. Fiquei muito feliz com a sua participação, espero que que a gente se veja em outras oportunidades aqui no podcast, e mais uma vez vamos reforçar o convite para o Conexão Norte Agro, dias...
11 e 12 de agosto. Dia 11 à noite, às 19 horas, e dia 12 o dia todo, na Acrenorte, em Sinop, no Mato Grosso. Perfeito. Maria Clésia... Ó a língua. Maria Clésia, muito obrigada pela sua presença. E para todos vocês que nos acompanharam aqui nesse episódio, o nosso agradecimento também. Muito obrigada por terem ficado até o final. Obrigada também por quem já nos segue e nos acompanha nas redes sociais. E para você que ainda não faz isso, chegou agora, não tem problema. Acabando o episódio, você já corre lá, se inscreve no canal, segue a página do MIP em Dia, as minhas páginas também, Gabriela Vieira MIP. Eu tô lá compartilhando várias informações e conhecimento a todo momento. Aproveito também para mais uma vez agradecer a Agribela e NF, que são as empresas que estão aqui nos apoiando neste episódio. E como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.